Por que que eu não acredito em distribuição de conteúdo quando a gente fala de infoprodutos? Existe uma crença do mercado, que é a crença de que eu acho que ela não está tão forte assim hoje, ela já foi mais forte, mas é uma crença de que chega num determinado patamar que você está vendendo seus infoprodutos, está fazendo seus lançamentos perpétuos, etc., que você tem que, né, você é praticamente obrigado a investir em distribuição de conteúdo. O que eu estou chamando de distribuição de conteúdo aqui? É você gastar dinheiro, né, investir em tráfego pago para ganhar seguidores. Então você vai pegar um vídeo do seu Instagram, né, um Reels que você fez, por exemplo, um carrossel que você fez, você vai colocar dinheiro para chegar em pessoas novas e o CTA desse anúncio vai ser visitar o perfil para que essa pessoa vá lá e te siga, por exemplo, né, para que essa pessoa te conheça. No YouTube também dá para fazer algo parecido. A gente já fez aqui, eu tenho uma agência que um dos nossos principais conhecimentos e experiências que a gente tem é YouTube Ads. E a gente já fez campanhas de ganhar inscritos, né? Campanhas específicas para crescer o número de inscritos. Então, e também no Meta a gente já fez bastante coisa, crescer Instagram e tal. E sim, tivemos resultados de crescimento muitas vezes bons quando a gente olha essa métrica de crescimento. Então, quando a gente olha a métrica de quanto que eu gastei para conseguir um inscrito no canal do YouTube, quanto que eu gastei para conseguir um seguidor no canal, no perfil do Instagram. Essas métricas elas variam muito de nicho para nicho, da qualidade do vídeo, né, que você está rodando, do anúncio, do carrossel, por exemplo. Mas normalmente quando você olha para esse número isoladamente, ele parece um número bom, né? Não é tão difícil você conseguir um custo por seguidor ou um custo por inscrito no YouTube relativamente baixo. Só que o que aconteceu? O que me fez ter a ideia de criar esse conteúdo, de gravar esse vídeo, foi uma reunião que eu tive com uma cliente há 2 dias atrás. E nessa reunião, uma das coisas que a gente falou foi sobre o planejamento de 2026. E ela falou, olha, em 2026 eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas e uma delas é a gente investir mais em distribuição de conteúdo, porque a gente investiu pouco esse ano, etc e tal. E esse ano foi um ano que a gente foi um pouco mais leve assim nas campanhas, a gente não fez tanto lançamento, né, nesse cliente específico, e o resultado ele praticamente se manteve, a gente nem cresceu, nem diminuiu, na verdade diminuiu até um pouco, mas olhando assim ano a ano ele ficou muito próximo do ano anterior. E aí o ano que vem a gente falou, não, vamos dar uma acelerada aí para crescer, e aí ela veio com essa ideia de fazer mais, né, de investir mais em distribuição de conteúdo. E aí, nessa hora eu lembrei de um insight que eu tive quando eu fui num evento e o evento estava sendo organizado por um cara chamado Fernando Miranda, tá? O Instagram dele, se eu não me engano, é Fernando Miranda 777. E ele é um cara que ele cresceu o Instagram dele assim do zero para, sei lá, 700 mil seguidores em coisa de um ano, tá? São mais ou menos esses os números aí. Eu sei que ele cresceu muito rápido e sem investir R$ 1 em tráfego pago. E aí ele chegou na seguinte conclusão, que quando você precisa investir em distribuição de conteúdo, significa que o seu conteúdo é ruim. Porque se o seu conteúdo fosse bom, ele chegaria organicamente nas pessoas. Então, ele até disse que é como se fosse um pedágio, né? Investir em distribuição de conteúdo é o pedágio que você paga por ter conteúdo ruim. Ele usou exatamente essa frase no evento e isso ficou marcado na minha cabeça. Porque eu, particularmente, nunca fui muito fã da distribuição de conteúdo que tem esse objetivo, né, de ganhar seguidor, de ganhar inscrito, de ter visualização. Ao mesmo tempo que eu acredito em campanhas de topo de funil e reconhecimento de marca, etc e tal, eu acho que elas são importantes em alguns casos. No caso do infoproduto, isso é menos importante em primeiro lugar. E, cara, o principal é a gente não consegue ter um traqueamento decente de investir em distribuição de conteúdo. Tem algumas formas de você meio que ter algum traqueamento para você não ficar tanto no escuro, mas você não consegue traquear de fato, né? Então isso é um dos problemas também do investimento em distribuição de conteúdo. Você praticamente coloca uma grana, a métrica que você vai acompanhar é a métrica de quantos inscritos eu ganhei, quantos seguidores eu ganhei, e é isso. Depois, se você, por exemplo, levar a pessoa para um lugar que você vai captar ela vai virar seu lead, você pode fazer uma pesquisa e tudo mais, só que você não consegue ter essa métrica super
afiada, sabe? Super realista. Você meio que vai deduzindo algumas coisas, né? Então, esse é um dos problemas do investimento em distribuição de conteúdo. É um dinheiro que você coloca e você não sabe se ele vai voltar. Você não consegue acompanhar qual que é a qualidade de lead, né, de pessoas que ele está trazendo. Acaba virando um jogo muito de volume, onde você fica toda hora buscando um custo mais baixo, mais seguidores, mais inscritos, etc. E você não olha tanto a qualidade. Aí o olhar qualidade vira você ver quem está te seguindo, olhar os comentários das pessoas, só que aí, ao mesmo tempo, você não sabe se aquelas pessoas chegaram pela distribuição de conteúdo ou não, então, no fundo, é difícil o traqueamento, né, a mensuração da distribuição de conteúdo independente do canal. E eu tive um caso de um cliente também, que passou por aqui, que eles já tinham investido uma grana boa em distribuição de conteúdo no YouTube. No caso deles, a gente estava fazendo só YouTube Ads, a gente não fazia a Meta Ads, era uma outra equipe, a gente fazia só o YouTube Ads e o Google Ads deles. E nesse cliente, eles já tinham investido uma boa grana em distribuição de conteúdo no YouTube, principalmente para ganhar seguidores. E, cara, se você visse as métricas de seguidores, eles estavam conseguindo números bons, né? Um custo por seguidor lá não tão alto. Porém, quando a gente ia pro YouTube Studio ver as métricas, né? Isso, inclusive, se você faz isso, se você faz distribuição de conteúdo no YouTube, faça isso. Vá até o YouTube Studio e analise as métricas do seu público, como está a qualidade do seu público. Vê a idade, vê os outros canais que eles assistem, faixa de renda, não lembro se tem agora no YouTube Studio, mas eu lembro que a gente deu uma olhada geral e a gente viu o quê? Cara, tinha um público assim, nada a ver. O que estava trazendo mais era um público 65 mais, ou pessoas acima de 65 anos. Isso era muito ruim no caso deles, porque eles não vendiam para esse público. Então, por que a campanha estava indo para esse público? Porque era o público mais barato. Então, a plataforma, né, o Meta Ads, o Google Ads, etc., eles sempre vão buscar aquela conversão que você colocou, seja inscrito, seja um lead, seja uma compra, ele vai buscar aquilo mais barato. Então, se o mais barato for para inscrito, nesse caso, se o mais barato for entregar para senhoras de 80 anos, porque elas acham aquilo interessante, mas elas nunca vão comprar, ele vai entregar muito mais para esse público. Então, qual a chance de você vender para esse público é mínima. Beleza. Isso é um ponto que até poderia ser ajustado um pouco na segmentação neste caso, mas o grande lance que eu quero trazer aqui, e eu dei toda essa volta para criar contexto, para vocês entenderem assim exemplos práticos do que eu estou falando. O grande ponto que eu quero falar aqui é isso que o Fernando falou, o Fernando Miranda. Que, cara, você realmente paga uma espécie de pedágio para distribuir o seu conteúdo porque ele não é bom, porque se ele fosse bom ele chegaria nas pessoas. Aí você pode falar, porra, mas o algoritmo, isso, o algoritmo, aquilo, né? Porque no orgânico não é tão fácil assim. Se eu colocar um conteúdo lá no Instagram, cara, não vai chegar em ninguém. No YouTube é a mesma coisa. No YouTube demora anos para você conseguir fazer um conteúdo chegar mais longe. Cara, eu discordo. Hoje em dia, principalmente, é só você ser um consumidor. Se você consome YouTube e se você consome o Instagram, claramente você vê que se você rola um pouquinho o Reels ou o Shorts do YouTube, você vai receber um monte de vídeo de pessoas aleatórias que nem sempre os vídeos são tão hypados assim. Então, vídeos às vezes com poucas visualizações, poucos comentários, etc. E você recebe porque o algoritmo, ele hoje em dia, ele é muito contextual. Ele vai pegar o assunto do vídeo, vai entender o assunto do vídeo e vai entregar para as pessoas que ele acha que tem interesse naquele vídeo. Então, é claro que um canal que é maior, que é mais relevante, ele vai ter uma certa prioridade. Porém, se você faz um vídeo muito bom e que gera um interesse grande num público específico ou num público grande, né, ele vai chegar nessas pessoas. Então, cara, qual que é a lógica aqui que eu aconselho? Não invista mais nada, tá? Então não é clickbait esse vídeo, realmente eu não acredito em distribuição de conteúdo deste formato. Minha sugestão é não invista mais nada em distribuir conteúdo dessa forma. Ao invés disso, invista na sua melhora do seu conteúdo. Então, se você investe, sei lá, investia 10 mil para distribuir conteúdo, por exemplo, cara, contrata, sei lá, um roteirista e um editor de vídeo melhor do que o que você tem hoje, para você ter mais volume e mais qualidade.
Investe na produção desses vídeos, faz um vídeo que tem uma produção mais legal, né, de acordo com o seu nicho aí, o seu público. Então invista para que o seu conteúdo seja melhor e para que ele organicamente chegue em mais pessoas. Porque se você pega um conteúdo que você chega em 1000 pessoas, por exemplo, e você melhorando esse conteúdo apenas de forma orgânica, você começar a chegar em 10.000, você não só vai ter esse custo de tráfego zerado assim, você investiu, sei lá, no roteirista, na produção, esse é o custo que você vai ter, mas o custo do tráfego ele vai ser zerado. E o melhor, quando você chega nas pessoas através de forma orgânica, é porque aquilo realmente gerou interesse. E no tráfego você está forçando as pessoas a assistirem aquilo que você está produzindo. Você não está chegando nelas por mérito. É meio que isso. Você está chegando porque você está pagando, ponto. Cara, então é isso. Para finalizar esse vídeo, o que eu sugiro? Que não tenha mais nenhuma distribuição de conteúdo, então eu só vou fazer então campanha para vender, eu só vou fazer remarketing. Não. A minha sugestão é faça campanhas que sejam mais topo de funil, mas que você tenha uma conversão mais de maior qualidade. O que eu quero dizer com isso? Uma conversão de menor qualidade é o que? Um seguidor, um inscrito, tá? Uma pessoa que só tem um interesse baixo. O que ela precisa para te seguir, para se inscrever no seu canal? Ela precisa dar um clique lá e acabou. Pode ser que seja uma pessoa super interessada, pode ser que não. O que seria uma conversão melhor? Você captar um lead, você fazer a pessoa fazer uma compra de um produto mais barato, por exemplo. Tá? Em geral, assim, via de regra, para infoproduto principalmente, são essas duas possíveis conversões. Ou a pessoa virar um lead, algum tipo de lead, pode ser de um material gratuito, etc., de um lançamento, ou você fazer a pessoa comprar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa muito barata. Essas conversões, quando você vai trabalhando só com elas, a sua conta de anúncio, seja no Google ou no Meta, ela vai ficando mais inteligente, e aí você consegue, além de não investir nessa distribuição de conteúdo e pegar um público que às vezes não é tão bom, com esse outro formato, você consegue deixar a sua conta mais inteligente e isso vai reduzir ainda mais o seu custo de tráfego, né? O seu custo por lead vai ficar mais barato, o seu algoritmo vai estar mais seu pixel, né? Nos dois casos vai estar mais inteligente e no final das contas você economiza dinheiro, né? Você consegue faturar mais investindo menos. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Pode se inscrever aqui se esse tipo de assunto for do seu interesse. Deixa o like e comenta. Aqui sempre leio todos os comentários. Adoro ler os comentários de vocês. Beleza? Valeu, abraço. Até a próxima.